Bom dia, amados irmãos. Continuando aqui na leitura de Romanos, capítulo 5, quando diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vamos focar aqui no verso 9. Há muito tempo eu tenho orado e pesquisado sobre a ira de Deus. E isso a gente muitas vezes
não entende como um Deus tão amoroso, que é o nosso Deus, se ira. A ele pertence a vingança. Ele diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ele não quer que nós nos vinguemos a nós mesmos, mas que nós entregamos a ele todas as nossas ofensas. Ele diz: orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. Jesus disse. Então cabe a nós, como seus filhos, seus servos, não nos vingar, mas deixar na mão dele, porque ele é um Deus justo e ele fará justiça aqui na terra. Ele faz justiça aos que esperam por ele. Então é muito melhor deixar nas mãos de Deus do que nós mesmos fazer justiça com as nossas mãos. Então no verso 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, isso é, pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Você já parou para pensar? Salvos da ira. Meus amados irmãos, a ira de Deus vai vir sobre a terra. A ira de Deus vai se manifestar. Nós estamos na graça, mas isso não anula a ira de Deus sobre a desobediência humana. Deus está deixando nós fazermos o que quisermos nesse tempo da graça. Um dos apóstolos fala para nós não brincarmos com a nossa salvação, mas não deixar que ninguém tome a nossa coroa. Não brinque com a sua salvação. Procure zelar por ela. Zele, porque se não fosse assim, Deus não estaria nos avisando para a gente tomar cuidado para que ninguém tome a nossa coroa, para que ninguém nos roube a paz. Não deixe ninguém tirar a sua paz. Não deixe o inimigo, com as suas ofertas, roubar a sua eternidade com Deus. Porque a ira de Deus, ela virá sobre os filhos da desobediência. Que Deus não nos deixe perecer. Eu fiz um estudo, uma época, comecei fazendo um estudo sobre a ira de Deus e me deixou muito impactada. E eu ouvi muitas pregações, algumas pregações sobre a ira de Deus. Com uma mão Deus está segurando a sua ira e com a outra Ele está chamando os pecadores para entrar no seu reino. Ele está chamando e Ele tem pressa. Ele tem pressa que nós nos santifiquemos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Muitos de nós não pensam nisso. A gente pensa que só porque está se dando bem na vida vai entrar no céu. Gente, isso não é parâmetro. Eu digo isso porque muitos de nós pensam assim. Muitos de nós pensam, se enganam, porque a Bíblia está dizendo assim: cuidado para que ninguém vos engane com vãs sutilezas. E dá alerta também nós que nos últimos dias estaríamos como comichões nos ouvidos, procurando mestres conforme as nossas concupiscências. O que são concupiscências? São desejos. Então nós temos que todos os dias nos colocar no altar do Senhor. Por isso que é importante o seu momento a sós com Deus. Lá no seu canto, no seu a sós com Deus. Fale com o Senhor, converse com Ele. Não deixe, não negocie por nada desta vida esse momento de comunhão com Deus. Feche a sua porta. Esse fechar a porta não é simplesmente estarmos dentro de um quarto fechado.
É em qualquer lugar. Você se fecha e concentre-se em Deus e busque a Ele com todo o seu coração. Eu tenho orado pedindo a Deus, Senhor, eu quero te conhecer, assim como tu me conheces. Porque Jesus disse que muitos virão naquele dia e dirão para ele assim: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres, e não trabalhamos na tua obra, Senhor. E ele vai dizer: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Procure saber o que é isso. Procure descobrir o que é iniquidade. Nós estamos vivendo uma época que é cada um por si, Deus por todos. Você vai cuidar da sua alma, porque a Bíblia diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Não negligencie a tua salvação. Aí você diz, irmã, salvo para sempre. É um engano, é um ensino enganoso. Porque se fosse assim, Deus não estaria advertindo constantemente na sua palavra para a gente tomar cuidado, para que ninguém vos engane. Porque nos últimos dias virão muitos em meu nome, fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então corra para os braços de Jesus. Eu vou recitar aqui alguns versículos sobre a ira de Deus, mas tem muito mais, mas eu vou recitar só alguns para você mesmo pegar a sua Bíblia e ver cada versículo desse que eu vou recitar aqui agora. Romanos 2:5, Salmo 5:5, Apocalipse 6:16, Salmo 11:4, 5, Colossenses 3:6, João 3:36, 1 Tessalonicenses 1:10, Efésios 5:6, 1 Tessalonicenses 2:16 e Mateus 3:7. Ao ouvir esse áudio, pegue uma caneta e um papel e eu vou falando e você vai escrevendo. Depois você vai procurar na sua Bíblia esses versículos. E se você tiver uma Bíblia de estudo, eles vão te levar a outros versículos sobre a ira de Deus. A ira de Deus virá, meus irmãos, e ele não poupará. E ele diz que vai começar pela sua própria casa. Nós vamos ser julgados, vamos estar em pé diante do trono branco. Uns vai ser para galardão e outros para condenação. De que lado você quer estar? Prepare-se. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo uma mudança de era, uma nova era. Realmente é verdade. Uma nova era. E eu lembro quando eu era menina, meus pais diziam que de 2000 não passava, que Jesus iria voltar, que o mundo ia se acabar. Nós já estamos em 2022. E quantos anos nós teremos pela frente, nós não sabemos. O que nós sabemos é do hoje. Então, cuide-se hoje. O passado ninguém muda e o futuro a gente pode mudar se a gente plantar hoje em oração, em jejum, em obediência a Deus. Quando a gente não muda fora, a gente muda dentro. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Busque a Deus enquanto há tempo. Corra. Coloque azeite na sua lamparina. Vamos colocar azeite nas nossas lâmpadas para que aquele dia não nos pegue desprevenidos. Vai nos pegar de surpresa. Para todo mundo é pego de surpresa. Jesus vai vir numa hora em que a gente não vai estar esperando. Mas aquele que está com as lâmpadas acesas, com a lâmpada cheia de azeite e ainda com dinheiro na mão, vai entrar para as bodas do Cordeiro. Um abraço e que Deus nos abençoe.